outra ordem. Basicamente é esse, né, o enredo geral do livro. Quando eu escrevi esse livro, além da questão da própria história, né, do enredo, que é isso mesmo, né, a aventura de um menino de 13 anos que cruza o Brasil para encontrar com o pai. Mas aí eu pensei em algumas coisas ao escrever esse livro, me nortearam, né? Por exemplo, uma delas é aquela coisa mesmo da mitologia grega. Você tem no livro Odisseia, os primeiros cantos de Odisseia, é até chamado de telemaquia, né? Telemaquia é como se classifica os primeiros cantos da Odisseia, que é exatamente a procura de Telêmaco, que é o filho de Odisseu. Então, Odisseu e Ulisses, né? Odisseu é o nome grego, Ulisses é o nome latino para o mesmo personagem. Aí, como vocês sabem, teve a Ilíada, que narra a Guerra de Troia, e os gregos ganharam, né, com a história do cavalo de Troia. Inclusive, esse cavalo de Troia é uma ideia do Odisseu, né? É o Odisseu que tem a brilhante ideia de vamos dar um presente aqui, tal. Aí, quando o presente entra lá em Troia, não, os gregos estavam escondidos e vencem a guerra, né? Terminada a guerra, aí Odisseu vai voltar para casa, para a ilha de Ítaca. E aí a história da Odisseia é a volta de Odisseu para casa. Só que o começo da Odisseia é exatamente Telêmaco, que o pai foi para a guerra, ele ainda era um bebê, né? Quando o pai vai para a guerra. Aí o pai demora 20 anos para voltar para casa. Então, agora, o Telêmaco já é um homem, né? Um jovem homem de 20 anos. E aí, uma deusa, Palas Atenas, aparece para o Telêmaco e diz, olha, vá à procura do seu pai. E aí, os primeiros cantos da Odisseia é exatamente Telêmaco indo à procura do seu pai, navegando, vai num reino, vai no outro, até achar algum indicativo da figura paterna. Que tem um espelhamento com o meu livro, porque meu livro é isso, né? O pai desaparece quando o menino ainda é muito jovem, e aí, no momento de angústia extrema, o menino quer recuperar o pai, ele recebe um bilhete que funciona quase como o chamado lá da deusa, e o bilhete vai guiando a travessia, ele vai guiando esse lance. Então, tem essa coisa da telemaquia ao lado, e também, como eu sempre gosto de destacar, tem questões filosóficas, né? Eu ontem mesmo fiz um vídeo explicando essa questão filosófica. Tem alguns pontos filosóficos, porque o Tales, que é o primeiro filósofo do Ocidente, a filosofia do Tales é baseada na procura, né? A procura do arqué, que é o elemento básico da existência mesmo, da existência como um todo, o princípio primeiro, ativo e universal, e que ele chega à conclusão que é a água. Embora ele esteja enganado, o futuro vai mostrar. Então, esse menino também está à procura de um algo que explique sua existência, que é a figura paterna. Aí tem o lance do Schopenhauer, né? O Schopenhauer, ele diz que tem o mundo como vontade, né? E representação, né? Inclusive o nome do livro famoso dele. E aí ele tem essa vontade, né? Aliás, ele não, né? Nós, segundo Schopenhauer, o ser humano é empurrado por essa vontade. E aí, como essa vontade nunca se completa, você, por exemplo, tem essa vontade de ser famoso. Aí, quando você fica famoso, você percebe que está faltando algo. Aí você fica infeliz. Aí você diz, não, além da fama, eu quero ter uma grande família. Aí forma a grande família. Quando forma, também não é isso. Aí tem a vontade de, sei lá, viajar o mundo. Viaja o mundo. E por isso que o Schopenhauer é o filósofo do pessimismo, porque você nunca vai estar completo. Então você vai estar sempre infeliz. Ele diz que a única forma de você dar uma volta nesse sentimento de incompletude, logo, infelicidade, pessimismo, ele basicamente pensa em duas. Uma delas é o ascetismo. Então, se você não quer nada, você nunca vai conseguir nada, mas também você nunca vai se frustrar. Então, você é um asceta, tá? O problema está resolvido. É uma das possibilidades que ele aventa. A outra é a arte. Ele diz que no momento que você está fruindo a arte, é como se você tivesse estancado aquela vontade, aquela busca, e você finalmente se encontra ali, na representação de um objeto artístico
E muita gente concorda com Schopenhauer nisso, porque, de fato, pode ver, quando você está envolvido numa fruição de um objeto artístico, é como se sua vida paralisasse mesmo. Como se o tempo parasse, suas dores. Aqueles momentos ali, 2 horas, que você fica diante de um bom filme, é como se você fosse levado mesmo para uma outra dimensão. Né? Um bom livro, quando você está envolvido num bom livro, é como se você estivesse numa outra dimensão. Então, é tanto que tem gente que quando está lendo um bom livro, ele retarda a leitura, né? Ele fica lendo de maneira lenta para não ter que voltar àquela realidade pessimista e tal. Então, eu penso nesse livro também, assim, o menino é empurrado por essa vontade de encontrar o pai, por essa procura, mas ninguém tem a certeza que se um dia ele encontrar o pai, lá na rodoviária em São Paulo, se esse sentimento que o empurra vai ser alimentado, vai ser saciado, vai ficar completo, ou se isso vai abrir portas para uma nova procura. Aí voltando a Tales, né? Talvez o alvo de Tales era a água, né? Então ele disse, olha, o princípio universal de todas as coisas é a água. Mas depois tudo ficou claro que não era. Então talvez esse menino tenha isso, ó. Meu princípio universal, minha explicação é o meu pai. É o encontro com meu pai, mas talvez ninguém tenha essa certeza se realmente vai ser. Então, basicamente, são esses os princípios norteadores do livro, né? Tanto literariamente como no seu aspecto mais filosófico. Agora, no aspecto psicanalítico, aí eu não tenho capacidade, né, de pensar nisso. E a gente está construindo, né? Fazendo a leitura de Totem Tabu, primeiro com a discussão sobre o totemismo e a questão do incesto, né? Essa questão do incesto também vai ensejar muitas discussões a respeito de paternidade e maternidade, e evitar, né, a relação sexual entre parentes, então, entre os indivíduos que estão sob o mesmo signo, entre os indivíduos que estão sob o mesmo totem. Uma das ideias do totem é evitar esse tipo de relação, que a mitologia grega vai trazer, o próprio Édipo, né, como um rompimento dessa regra, e os tabus como as proibições. Eu não sei se Marconi fez uma colocação muito interessante semana passada sobre a figura paterna, para a gente adicionar esse debate. E Isa, se quiser trazer, porque Marconi traz a visão psicanalítica e Isa pode trazer a visão psicológica dessa discussão, desse debate da figura paterna. Porque e hoje o debate, a leitura sobre o animismo, estou ansioso porque eu fiz a leitura e fiquei pirado com o texto, né? Se vocês quiserem colocar. Eu quero colocar. Pegar uma aguinha. Eu diria ao professor Mário que, de fato, o senhor traduziu a psicanálise pela literatura. Ou seja, eu não li o livro ainda, mas pelo que foi falado, tudo aquilo que indica essa busca dessa criança, desse jovem, atrás do pai, é aquilo que é traduzido na psicanálise com outras palavras. Eu selecionei algumas palavras que o senhor falou aí. Me desculpe a voz rouca por conta da gripe. E nessas palavras, elas são pilares norteadores da psicanálise. Por exemplo, o que é que causa o interesse na busca desse jovem, em busca de um pai? O motivo primário que você coloca aí é o abandono. Ou sentir-se abandonado na perspectiva de uma busca que não sabe o que é que se encontra nessa busca, e você colocou. Pode ser uma identificação, pode ser uma adoração, então pode ser mil motivos. Mas dentro desse motivo, tem que algo se iniciou a partir desse abandono. E o que é que esse jovem quer? Ele quer uma explicação para a sua existência. Onde é que ele encontra essa resposta para uma explicação para a sua existência? Na figura paterna. Então, a figura paterna, para ele e para tantos outros, é o que vai dar a condição de seu existir. Então, o seu livro, ele é, na verdade, um livro de psicanálise, com toda a roupagem da literatura.
na psicanálise tem coisas muito minuciosas, mas é de fato essa roupagem da psicanálise. Para que o senhor tenha ideia da psicanálise, o pai é tão importante que o pai, tanto ele é o princípio do gozo, de todo prazer da pessoa, quanto ele também ele é sintomático. Ele é a causa dos sintomas, até mesmo porque na figura paterna existe um elemento fundante, que é o elemento chave da psicanálise, que se chama falo. Então, a dimensão fálica, na roupagem dessa figura paterna, é o que semeia para essa condição do existir entre prazer e sintomas. E dessa forma que o ser humano vai se desenvolvendo. Na psicanálise mais própria, voltada ao texto mesmo do Totem Tabu, a gente vê essa figura paterna tendo características. Então, é o pai que é violento, é o pai que interdita, é o pai que diz não pode, e o filho, por outro lado, sofrendo todas as consequências, ele engloba os sintomas e o desejo de identificação com esse pai. Então ele elege esse totem e diz, nós o matamos, não era para ter feito isso. Vamos fazer o que ele disse? Vamos construir regras, vamos se organizar. Ou seja, quem é o dante de toda a regra social, então, o que está por trás é essa figura da lei que emerge dessa figura paterna. Então, nessa sua fala, se a gente for fazer essa ponta com a psicanálise, essa figura paterna, ela é o centro. Se a gente fosse construir agora um mapa conceitual, no centro desse mapa conceitual ia ficar o nome, pai. E aí, a partir desse pai, a gente vai lá colocando sintomas, prazer, gozo, desenvolvimento, censuras, ordem, e assim por diante. Então, o pai na psicanálise é um dos pontos chaves. E eu até repito, o fato de falar da parte paterna não exclui aquilo que se fala sobre a questão do vínculo materno. Mas quando se fala na psicanálise dessa paternidade, é de todos os princípios que estão envolvidos ao desenvolvimento humano. Então, o pai ele é importantíssimo para a psicanálise. E nasce com Freud a partir desse sentimento que ele tem em relação à figura do seu próprio pai. Ou seja, a psicanálise nasce até mesmo desse trauma freudiano de Freud, dessa figura paterna que ele tem. E aí ele vai percebendo isso nas questões clínicas e vai então construir a psicanálise. Então, se a gente fosse fazer uma ponte com a sua leitura, com o seu livro, então a gente tem muita coisa em comum. Se você quiser colocar alguma questão a partir da... Eu fiquei... A minha visão é igualzinha de Marconi, na verdade, mas eu fiquei pensando muito na importância do pai para a construção da identidade. E aí eu estava ontem lendo sobre a questão do nome na cultura judaico-cristã, né? E aí tem aquela história de Bartimeu, que é o filho de Bar. E o pai vem para justamente fazer essa cisão ali entre aquele colamento que há entre a mãe e o bebê, né? Logo que nasce. E a partir do momento que ele faz a cisão, é como se ele obrigasse o bebê a construir uma identidade própria a partir disso, né? E aí eu fiquei pensando, a partir da fala de Mário, que essa busca por esse pai é a busca da construção da própria identidade mesmo, né? A busca da construção do nome. Eu acho interessante, e até buscando outra obra aqui, né? Que é Vidas Secas, de Graciliano Ramos. E quando você vê, eu não vou lembrar agora se é o menino mais velho ou o menino mais novo que quer ser vaqueiro igual ao pai, né? E tem um dos capítulos lá do livro em que ele vai tentar montar um bezerro, né? E o tempo todo, eu acho até essa leitura, Mário, me veio agora, é bem interessante também para um debate, né? O tempo todo que o menino está montando aquele bezerro e quer segurar o bezerro, porque se espelhando na figura de Fabiano, né? Ele quer ser um vaqueiro. Então, a construção da identidade
a partir desse modelo, desse arquétipo. Eu estava vendo, quando o Marconi fala dos traumas de Freud em relação ao pai, né? Existem também muitos traumas, e a gente está começando a nossa caminhada lendo, acho que a gente leu 4 livros de Freud, né, Marconi, no grupo. Mas a construção da identidade do próprio Freud, a partir, inclusive, do judaísmo, que é um tótem muito forte, paterno, né? Então, a religião judaica, como um pai que molda, vai moldando também o comportamento, e depois, com a maturidade de Freud, o próprio judaísmo colocando elementos para ele pensar a própria identidade. Então, como o pai é formador da nossa identidade, ou por afinidade com aquela figura, ou por oposição. E se a gente trouxer isso para a nossa própria formação, enquanto indivíduo, enquanto sujeito, e eu falando aqui da minha experiência com meu pai, né, talvez eu tenha formado a minha personalidade muito mais em oposição, me colocando em oposição ao que meu pai representava para mim, e só no final da vida dele, ou com a minha maturidade, eu começando a enxergar afinidades que estavam latentes a vida inteira, mas que só me foi possível enxergar na minha maturidade. Então, a gente constrói a nossa identidade talvez muito mais em oposição. Eu devo dizer que até agora, quando eu li o livro de Mário, né, a figura do pai aparece, eu também sem querer dar spoiler, porque quero recomendar a Marconi e a Isa que leia o livro, porque é fantástico, né? Mas a figura do pai aparecendo assim, e eu identificando o meu pai, né, quando ele está no bar, bebendo e tal, e veja, são figuras que são muito fortes na nossa formação. E aí isso é a catarse, né, que Mário estava falando. Porque você está lendo ali e você está vendo. Né? Ao mesmo tempo, essa figura paterna, ela aparece enquanto símbolo. Porque aí, por exemplo, o pastor. O pastor é um tipo de pai. É um tótem. Né? O pastor da igreja é uma figura completamente envolta nesse simbolismo paterno. E essas figuras vão pipocando ali na leitura e você vai, né, se não fosse os estudos que a gente tem feito, talvez a gente não fizesse, Marconi, essa leitura mais até simbólica do que vai acontecendo ali. E, claro, né, tem as questões de como o escritor coloca isso, se são subjetivas ou objetivas, é um outro debate, mas ali várias experiências. E aí é impossível a gente delinear, a partir da psicanálise, que a busca de um pai é a busca de um genitor. Ficaria muito básico, né? Porque não é o genitor que está sendo buscado. Até na nossa própria busca de um pai perdido, a gente não busca o gene do nosso pai, o cara que fez a gente, né? Mas a gente está buscando vários totens que vai de, sei lá, de um objeto, né? De um fetiche aqui, de um objeto, a Deus. E é nessa afirmação ou negação desses elementos que a gente vai se constituindo. Então, eu penso que é um debate. Estou curioso para o quarto tópico do livro, porque é a volta do totemismo na infância, porque eu penso que esse quarto tópico é a relação paterna direta, que a gente vai ler. Mas é um debate e eu queria, desde já convidar a Mari para domingo que vem a gente participar dessa leitura. Porque vai ser, eu acho que vai bater, não li, mas vai bater direto, pelo que a gente já viu dos outros tópicos. E o encaminhamento que Freud está dando nessa construção, o tópico 4 vai ser pesado. Tem também, nesse mesmo PDF que eu compartilhei, Mário, tem um pequeno texto que é uma análise, eu comecei já a ler, porque eu não aguentei a curiosidade, mas é uma análise que Freud faz de Moisés, de Michelangelo. Né? E é um texto pequeno, sei lá, acho que umas 10 páginas. Eu queria, inclusive, propor, não sei se Mário vai poder, não sei como é que vai ser,
de Mário apresentar esse texto para a gente na próxima reunião. Né? Um texto delicioso, bicho. Eu estou lendo assim, quando você vai vendo os detalhes da escultura de Michelangelo, os símbolos que tem ali, os totens que estão representados, porque Moisés é uma figura paterna, não só, né? Não só ali da comunidade judaica, mas se torna, através das questões históricas, uma figura paterna para o Ocidente. Então, é um pai. Moisés é um grande pai. Inclusive um pai legislador. Um pai legislador. Eu acho que queria, não sei como serão as condições de tempo de Mário, mas propor que Mário trouxesse essa leitura enquanto a gente traria o tópico 4, porque aí a gente fechava um debate sobre a figura paterna. Aproveitando o pouco que o Isabel falou. Ô Marconi, teu áudio tá. Não sei se é o fone. Tá bom, né? E minha voz não está ajudando também, né? É. Tá parando para escutar? Pronto. Aproveitando que o Isabel tinha falado a questão do nome, que está falando do judaísmo, toda essa representação paterna no judaísmo já se traduzia a partir do nome. Veja que durante muito tempo foi proibido se pronunciar o nome de Deus. Se a gente olhar nos textos bíblicos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a composição da genealogia é importante nos livros. Por exemplo, no Novo Testamento a gente tem duas genealogias importantes, que é na leitura, logo na introdução de Mateus e no início também de Lucas. Nessas duas, na época quando eu estudava, eu dizia, meu Deus, eu não tenho paciência para olhar isso um por um. E recentemente eu estava assistindo um filme chamado Cântico dos Nomes. Eu até indico, se vocês quiserem assistir, de um judeu, a qual ele queria então tocar. Ele tocava violino, então ele queria tocar esse Cântico dos Nomes, que é justamente essa, como se fosse uma... Ele entrava dentro de um gozo espiritual ao pronunciar a genealogia ao qual ele fazia parte daquela herança. Então, eu acho isso assim, muito profundo. Se a gente olhar a proposta de Lacan, só que a proposta de Lacan está dentro da linguagem, Lacan traz, não na dimensão freudiana, a questão do pai, mas ele traz dentro da linguagem os nomes do pai. De como esse pai está imerso na sociedade e em nós, a partir da linguagem. Então, esse nome, ele está muito representativo, então, dessa figura paterna. Quando você nasce, você recebe um nome. Antes de você nascer, você já é nomeado por alguém. A gente entra dentro de uma estrutura antes mesmo do nosso nascimento. Então, esse nome, ele tem um poder muito forte na nossa forma de existir no mundo. Na cultura ocidental, esse valor foi perdido. Porém, na cultura oriental, até hoje, eles têm uma reverência muito profunda a esse pai a partir do nome. Até para nomear as crianças, é toda feita uma leitura da tradição para nomear as crianças, principalmente no povo judeu, mas também em outros lugares do Oriente, quanto também para você traduzir textos. Eles não traduzem textos feitos, a gente pegou um texto porque sabe a língua, eles vão fazer toda uma pesquisa, porque aquilo para eles é muito sagrado, eles não podem falhar. Então, esse nome tem essa figura paterna muito forte, a partir dessa linguagem. É interessante que eu estava ouvindo vocês aí refletirem sobre a questão do nome, e de propósito, esse personagem ele não tem nome. Ele é chamado apenas de menino. Menino. O livro todo menino. Exatamente porque eu queria deixar isso, essa construção de identidade em aberto mesmo. Né? Então, você, desde o começo, é o menino, e o menino fez isso, o menino fez aquilo, como se a procura pelo pai fosse também a procura, além de tudo, né, da sua própria identidade, né, do seu nome. É o mesmo expediente que, inclusive, o Graciliano Ramos usa, né, Pedro? Quando ele diz o menino mais novo e o menino mais velho. Então, essa impessoalidade, né,
se bem que Graciliano Ramos tem um contingente mais social do que no meu caso, mas aí o fato do menino não ter nome é porque também é isso. A procura pelo pai é a procura da sua própria identidade. E na medida que ele vai nesse caminho, no interior do Nordeste até São Paulo, onde teoricamente o pai o espera, ele vai encontrando figuras, inclusive figuras masculinas. Então ele encontra um motorista, aí ele encontra um dono do desmanche, aí ele encontra um roqueiro, ele encontra um maquinista. Então é como se ele fosse mesmo tateando, né? Procurando alguma referência assim, totêmica, para usar aí o termo, com a qual se identifique e com a qual receba um nome, né? Receba uma direção para a própria existência. Vocês comentando essa coisa do nome, eu me lembrei que, de fato, o personagem não tem um nome, por isso, porque ele habita um lugar ali de inconstância identitária. Qual é o nome desse livro? Onde é que eu acho, por favor? O nome do livro é A Procura do Pai Perdido. A Procura do Pai Perdido. Está lá na Amazon. Pois é. A gente está diante de um autor premiado. Eu indico também um outro livro dele, que é Receitas para se fazer monstro, não é isso? Eu li, belíssimo. Nós fizemos também um café, onde eu pude fazer as colocações perfeito. E também é um prato cheio, né? Para A psicanálise é um livro perfeito. Ô, Mário, repete aí porque cortou na hora que tu falou. O livro, o nome do livro... Não, onde encontra. Fala, né? Essa última fala? Onde encontra. Sim, na Amazon. Só lá, Amazon, Pai Perdido. Esse livro ele foi lançado exclusivamente como e-book, né? Então não existe o livro físico. Durante essa pandemia não existirá. Mas aí lá o e-book tranquilo para baixar assim, né? Eu sempre digo, né? Eu não sei, ainda não veio um para suplantar, mas Receita para se fazer o monstro é o meu livro número 1. É o melhor livro que eu já li até hoje. E é uma merda ter que dizer isso na frente do autor, né? E aí fica parecendo que o cara tá babando o ovo e não tô muito afim não, né? Mas é o meu livro número 1. E o critério que eu digo para ser o livro número 1 é o critério justamente da identificação. E é isso que dá a catarse. É quando você se vê, é quando a obra de arte é especular. Você se viu ali, você literalmente refletiu, né, ali na literatura. E como eu pude repassar minha infância com o livro tem, quando eu coloco ele ali no número 1, é pelo critério afetivo de fato. Eu tenho um critério técnico. Aliás, eu não tenho critério técnico para analisar a literatura. Todos os critérios que eu utilizo nas minhas análises, até das questões filosóficas, quando eu trabalho, são afetivos. Por isso que eu estou também muito identificado com Água Viva, né? Estou enlouquecido, porque como Clarice diz, é o que está por trás do espírito, é o que está por trás da lógica. É isso também, e aí, né, Mário coloca, quando escreve o livro A Procura do Pai Perdido sobre o signo de Schopenhauer, é porque o livro ele é um livro sobre uma busca. E a busca, na psicanálise, ela tem essa ideia do desejo. A gente não busca aquilo que o desejo não impele a busca. Então, é um livro em que cada capítulo daquele, eu tenho lido um capítulo por dia, cada capítulo é mais uma forma de você ver como o desejo se manifesta no ser humano quando ele tem algo que ele está buscando. E como os obstáculos que a vida vai impondo, né, eles são capazes de parar o desejo momentaneamente, mas parar no momento em que o sujeito reflete sobre esse desejo, né, sobre o obstáculo, para em seguida esse desejo voltar
a pulsão voltar a funcionar. E aí o indivíduo querer ir atrás desse desejo. Por isso que tem uma forma que Mário coloca lá, que eu acho que tem muito a ver com a pulsão, né? E aí aqui eu lembrando da leitura que a gente fez, Marcondes, dos ensaios sobre a sexualidade, que é quando Mário coloca e pedala, e pedala, e pedala. Essa repetição do pedalar é a repetição, é a pulsão. Né? E pedala, e pedala, e pedala. Quer dizer, é um desejo que se renova. A cada pedalada o desejo... Porque quando você está cansado e você tem que pedalar, cada volta no pedal que você dá é a renovação do seu desejo. Eu acho que isso é uma figura muito interessante que tem nessa leitura. E vale a pena a gente prosseguir. E depois que a gente terminar o Totem Tabu, que Mário fizer análise, a gente pode trazer alguns capítulos aqui para a gente ler, né? Eu penso que como a gente fez a intertextualidade do livro anterior com a genealogia da moral, a gente pode fazer com esse livro porque tem tudo a ver com o debate que a gente está fazendo, né? Eu queria compartilhar com vocês aqui a leitura, né, sobre, eu não sei se Isa quer colocar, sobre a leitura sobre o animismo, Marconi, Mário, se fez alguma leitura, se quiser colocar, porque eu fiz algumas reflexões que queria compartilhar com vocês. Porque da última vez, David tinha ficado de fazer as colocações, mas aí ficou muito aberto. Ele não, a gente não se voltou bem ao texto. Aí, antes de você falar, eu vou fazer umas colocações, aí depois você consegue. Pode ser? Ok. Ainda na parte 2, a gente falou-se muito por alto a questão da neurose obsessiva. E aí me veio, eu disse, peraí, toda vez que eu abro um artigo, aí está lá sempre Freud. Mas antes de Freud, como era tratada a obsessão. E aí eu fui olhar historicamente, a gente não há, pelo menos na pesquisa que hoje foi curta, mas pelo panorama que eu vi, a gente não tem, antes de Freud, nenhuma medicina na época, nem psiquiatria, que ainda não estava bem formado na época, voltada à questão dos neuróticos obsessivos. No século XIX, havia na França um grupo de estudos entre uma clínica psiquiátrica, no caso, um hospital psiquiátrico, e eles fizeram os primeiros delineamentos, mas não tinha nada conformado. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? Dentro dos escritos de Freud, dentro da observação dele com os obsessivos, Freud ele é o ponto de partida para o que hoje a gente chama de transtorno obsessivo compulsivo. Ou seja, ele não é bem o pai, mas ele foi quem conseguiu captar as primeiras linhas, fazer todo um aparato daquilo que estava acontecendo com o obsessivo, para que hoje a gente tenha esse resultado sobre o que a psiquiatria chama de transtorno obsessivo compulsivo, que aí para a gente na psicanálise ainda permanece como neurose obsessiva. E nesse bloco, ele divide então, no final do bloco, já partindo para o terceiro, ele divide em 3 categorias. Ele fala sobre as semelhanças do tabu com essa neurose obsessiva. Ele fala sobre o que ele considera como tabu. E aí foi quando a gente fechou a passagem. E aí depois é que ele entra, então, nesse terceiro bloco, falando sobre as características principais dos tabus. Animismo, magia e onipotência dos pensamentos, que aí você vai nortear daqui a pouquinho. Sobre essa parte das semelhanças que tem com os tabus e a neurose obsessiva, ele faz, então, 4 observações, 5. Que acontece em semelhança às proibições destituídas de motivos. A gente não consegue perceber, de fato, um motivo tão plausível para que a repetição aconteça. A principal proibição entre ambos é a questão do tocar. Observe que lá no tabu tocar, ele tem uma sacralidade e, ao mesmo tempo, uma punição. Eu posso tocar, mas eu posso ser contaminado. Então, eu tenho que me limpar, eu tenho que ficar o tempo todo repetindo
atos de limpeza. Restrições que são sujeitas ao deslocamento e à transferência, e o fato de criar atos de cerimônia, que são os rituais, isso também está incluído, e ambivalência, que são, no caso, uma hora eu temo, em outra hora eu desejo. E essa ambivalência vai acontecendo também, tanto no tabu, quanto também dentro da perspectiva do neurótico obsessivo. Mais à frente, Freud coloca, então, o que é que ele considera tabu. O que é tabu para Freud? Freud, ele discrimina três coisas: vínculo aos inimigos, a perspectiva das restrições feitas ao assassino, ao chefe, como a questão do proteger e do ser protegido, e a questão dos mortos. Amanhã a gente vai falar um pouquinho mais sobre os mortos. E que, interessante quando ele coloca essa perspectiva dos mortos, porque ele coloca, dentro da perspectiva antropológica, ele mostra como acontecia na Polinésia, como acontecia na África, mas é importante também ver a questão dos mortos, como se fosse uma questão de contaminação. Eu não posso tocar em um morto. A gente olhar o livro do Levítico, que é muito fundado nessa perspectiva de que eu não posso tocar. Existe uma proibição que eu não posso tocar um defunto. Se eu tocar, eu tenho que fazer uma cerimônia de purificação. Se eu tocar no sangue, eu tenho que fazer uma cerimônia de purificação. Por exemplo, no livro do Levítico, no período menstrual da mulher, ela deveria fazer um ritual de purificação porque ela está perdendo sangue. Então, eu lembrei um pouquinho essa questão de que o morto, ele é um demônio e, ao mesmo tempo, existe uma necessidade de se fazer um ritual para se proteger desse demônio que não vem atormentado. Só que, diante do que ele considera tabu, ele está fazendo essas comparações referentes às antropologias antigas. E aí ele mostra algumas comunidades antigas como acontecia. Mas o que Freud quer perceber nisso é o grau de proibição. Por quê? Porque em cada cultura o grau de proibição é diferente. Mas no grau de proibição é que está alojado essa figura do pai censurador e protetor. Desse tótem que foi eleito, que foi elegido para aquela comunidade. Então, quando ele coloca o que é o tabu, ele está em busca de achar nessas comunidades primitivas o grau de cada proibição para que ele chegue lá na frente e mostre a figura desse pai, que é justamente onde vai entrar a perspectiva do pai da ordem. E aí, então, ele pode dar a continuação, porque é quando ele entra, então, no animismo, na magia e na onipotência. Rapidinho, desculpa. É porque, enquanto Marconi falava dessa coisa do obsessivo, me veio, assim, o pensamento de como o neurótico obsessivo é funcional para a sociedade que a gente vive. Porque o mote da neurose obsessiva é a culpa, né? A dívida. E aí, para a sociedade é ótimo que tenha vários neuróticos obsessivos, porque vai estar sempre nesse mote de desenvolver, né, o que é a sociedade mesmo, né, de estar sempre precisando devolver algo. Era isso. Só lembrando que o tabu, ele é o marcador da culpa. Porque o tabu, ou os tabus, são regras que vão surgindo nas comunidades para dizer o que é que se pode fazer, para delimitar fronteiras de comportamento. Né? Então, eu não posso tocar no sangue, eu não posso manter relação sexual com pessoas, com parentes, eu não posso... Então, os tabus eles vão sendo colocados exatamente como elementos marcadores e para gerar culpa. Porque só existe culpa se existe a proibição, se existe a transgressão dessa regra. O totem é como se ele se coloca como um guarda-chuva, né? Algo mais amplo, um símbolo dessa proibição, e os tabus são aquilo que está aquelas proibições circunscritas nos grupos.
nas pequenas coisas dos dia a dia, como esse livro, Totem Tabu, ele é um livro muito mais antropológico do que psicanalítico, porque a gente está lendo um livro de antropologia. Freud lança mão da antropologia. Então, ele vai buscar com estudiosos, isso ele está ali falando no século XX, né, final do século XIX, início do século XX. Ele ainda pega essa onda cientificista do século XIX, inclusive com essa hierarquização, ele colocando assim, ele é bem explícito na introdução do livro. Nós vamos olhar para as sociedades primitivas e já se colocando enquanto europeu, né, na ponta da evolução, nós vamos olhar para as sociedades primitivas para a gente ver como os fenômenos que hoje estão em voga se originaram. Então ele faz na verdade é uma gênese, né, desses fenômenos. Como surgiu o totem, como surgiu o tabu. Qual é o método que Freud vai utilizar? Ele aqui não está se utilizando, ele se utiliza da psicanálise para as conclusões de cada tópico. Mas o método que Freud está utilizando na construção dessa teoria é um método antropológico. Né? Deixa eu tentar aqui compartilhar a tela com vocês. Enquanto tu busca aí, Pedro, deixa eu dizer uma coisa que eu me lembrei. Quando eu estava fazendo a dissertação, aí o professor estava me acompanhando, né? Psicólogo, mas muito centrado na psicanálise. O professor Antônio, já saiu da UPE. E aí, ele se entrega a proposta. Eu fui deixar na mesa a proposta, né? Aí ele disse, pronto, isso aqui é a sua cara. Eu disse, por quê? Ele disse, porque tem um problema seríssimo em você com a questão da violência e a questão das regras. Você vai fazer sobre esse tema. Eu apresentei algumas propostas e ele escolheu justamente essa. E eu fiquei pensando assim, eu sou dessa forma. Quando eu fui olhar, de fato, eu fui fazendo uma leitura um pouquinho da minha vida, eu fui olhando a quantidade de coisas que precisavam ser resolvidas em mim na questão das regras. Regras que não eram obedecidas, nunca fui muito chegado. Eu não sabia antes os motivos. E aí foi quando eu comecei, então, a procurar psicanálise. E, na verdade, foi dentro do mestrado que eu comecei a me interessar pela psicanálise. E estou falando agora sobre essa questão, eu me lembrei que, justamente, eu falo, dentro da dissertação, sobre a violência, sobre a questão do pai, sobre o sentimento de culpa, e no centro da pesquisa foram com crianças agressivas e transgressivas. Ou seja, tudo isso que a gente coloca muitas vezes no papel, tem um pouco da gente ali também, e se manifesta, que a gente não sabe como, mas a gente coloca. E estou falando aí, eu me lembrei um pouquinho desse dia, com o professor Antônio. Eu penso que é isso que Marconi está dizendo, né? Quando você fala sobre alguma coisa, você está falando sobre você, né? Não é bom nem colocar, depois de Mário escrever esse livro, colocá-lo no divã. O negócio vai ser sério. Mas tudo bem. O que é interessante, quando a gente faz a leitura de Totem Tabu, é a gente descobrir, eu já tinha falado sobre isso, descobrir o que está por trás, em termos de humanidade, em termos desse animal aqui que a gente está analisando, o que é que está por trás de todas as construções. Porque quando a gente olha o fenômeno humano, e aqui pegando esse elemento psíquico, e a gente vai lendo o Totem Tabu, a gente vai desvelando, a gente vai descascando a psique humana e vendo como é o nosso comportamento anterior a tudo isso, anterior a essa construção. E esse tópico do animismo é muito forte, porque ele traz uma ideia muito interessante quando você está lendo, né? Aquela frase, vamos lá, Mário não tem alma, ou fulano é um ser humano sem alma, que a gente diz com ar de espanto, porque quando a gente diz que é meio que uma condenação quando você diz que alguém não tem alma, você está dizendo, esse cara é um animal, né? Esse cara é sei lá, é violento, esse cara...
quando a gente diz fulano não tem alma, a gente está simplesmente falando a verdade. E, claro, do ponto de vista da antropologia de Freud aqui, nesse caso. Porque o animismo, né, a palavra ânima, que é alma, Freud vai explicar exatamente, do ponto de vista antropológico, a origem dessa ideia de que nós temos uma alma. E vejam como isso é polêmico, né? É interessante, porque é muito relativo. Eu, na leitura que fiz do tópico, eu estava lembrando, inclusive, que os europeus, quando chegaram na América, acusavam os índios. Olha como isso bate com a antropologia que Freud está utilizando. Porque os europeus acusavam os índios de não terem alma. Eles não têm alma. Talvez porque os índios, os nativos americanos, não estivessem no grau de, entre aspas, civilidade que os europeus se encontravam naquele momento. É exatamente isso que Freud está reproduzindo aqui. Vamos olhar para os aborígenes, vamos olhar para determinados grupos, na Indonésia, sei lá, e entender que eles estão nesse estágio, eles ainda não construíram o conceito de alma. Eles ainda não chegaram nesse estágio evolutivo de ter alma. Olha que coisa interessante, dar alma como uma coisa que não é dada. Em filosofia, a gente tem esse debate, mas esse debate é metafísico. O dualismo psicofísico de Platão, quando ele diz, né, existe um mundo inteligível, existe um mundo ideal e o mundo real. Né? E a alma estaria exatamente nesse mundo. Então, Platão inaugura esse dualismo. Nós somos corpo e alma. E depois, falando do ponto de vista da história, do pensamento e tal, essa ideia vai ser capturada pelas religiões. Não é à toa, que Freud coloca aqui uma escala de desenvolvimento psíquico, onde ele coloca 3 fases, né, de desenvolvimento humano. Primeiro, nós somos animistas. Depois nós somos religiosos, do animismo. A gente vai para a religião, o estágio religioso. E um terceiro estágio seria o estágio científico, onde o ser humano reconhece a sua mortalidade, toda uma questão que tem. Estou falando, se vocês quiserem fazer colocações, fica aberto, tá, pessoal? E aí ele coloca... Vai falar, Mário? Eu quero fazer uma colocação exatamente aí. Que, na verdade, é uma interrogação, não uma colocação. E esses 3 estágios que você coloca, fica bem claro, né, nesse trecho aí do livro, que é o estágio do animismo, depois o estágio da religiosidade, depois o estágio da ciência. E o Freud, lá no começo do século XX, né, esse texto é de 13 e 14, né, 1913 e 1914, ele já dá isso como uma coisa dada, né? Na perspectiva dele, de europeu ali do Império Austro-Húngaro, aquela coisa toda. Agora, a pergunta é, quando a gente, à luz desse texto, imagina a sociedade brasileira, por exemplo, alguns líderes da sociedade brasileira, que, por exemplo, a questão da ciência é meio que ignorada. A questão da religiosidade é uma religiosidade tosca, turva. E se você for olhar bem, assim, é quase como se ainda estivesse nesse estágio do animismo. Porque, por exemplo, quando eu pego uma caixinha de cloroquina, e a despeito do seu uso científico, porque não se encaixa ali, eu ergo a caixinha de cloroquina como um símbolo mesmo, né? Como um ídolo. Assim, eu mostro para a Ema, eu mostro para as multidões, assim, e as multidões batem palma para a caixinha de cloroquina e tal. Então, eu fico me perguntando se algumas sociedades ou alguns nichos de certas sociedades ainda poderiam estar,
humanamente falando, nesse estágio, ou seja, ainda não foi para o estágio de uma religiosidade, aquela religiosidade que melhora, né, o sujeito, e tampouco a de reflexões científicas. Então, embora lá no começo do século XX Freud dê isso como um dado, né, já definido, é assim e ponto, ainda encontramos, mesmo em sociedades como a nossa, essa possibilidade de termos empacado numa visão animista das coisas? É uma interrogação interessante. Eu tendo, muito crítico e puto com o momento do Brasil agora, a dar a pior resposta, né? Que é colocar realmente a sociedade ali no último estágio, no primeiro estágio evolutivo, né? O menos evoluído. Agora é interessante a gente notar que o debate, eu acho que ele é anterior, mas porque assim, é um debate sobre nós temos alma ou não, né? Porque o animismo, se você pegar várias sociedades, e aqui fala do ponto de vista antropológico, várias sociedades, o animismo tem dentro dele mesmo, dentro do próprio movimento animista, de ânima, alma, né? Uma evolução que é a alma das coisas, porque vários grupos desses acreditam que os animais têm alma, que as árvores têm alma, para as almas individuais. Né? Gosto muito do conceito que vem aqui logo na página 81, que diz: os primitivos creem numa tal animação. Tem algo que nos anima. Isso é bem platônico, esse debate. Né? Tem algo que nos anima, só que aqui é do ponto de vista antropológico. Também dos seres humanos individuais. As pessoas contêm almas que podem deixar sua morada e migrar para outros seres humanos. Essas almas são portadoras das atividades espirituais e, até certo ponto, independentes dos corpos. Tem essa ideia, né? Que o corpo ele contém uma alma que é independente, que, inclusive nas manifestações, por exemplo, de incorporação de almas, né? Existe uma dinâmica dessa ânima que pode sair e voltar para o corpo, por exemplo. Aí ele diz: originalmente, elas eram imaginadas como bastante semelhantes aos indivíduos. Apenas no curso de um longo desenvolvimento, perderam as características materiais. Olha que interessante, a minha alma seria igual a mim. Com o desenvolvimento, esses grupos vão deixando essa alma, tornando essa alma mais metafísica. Né? Chegando a um alto grau de espiritualização. A maioria dos autores inclina-se a supor que estas noções de alma constituem o núcleo original do sistema animista, que os espíritos são apenas almas tornadas independentes, que as almas dos animais, plantas e coisas foram formadas por analogia com as almas humanas. Então, se eu tenho alma, se eu tenho algo que me anima, automaticamente eu vou atribuir a outros seres um elemento de alma, o elemento alma. É interessante, eu tive um debate uma vez com um colega médico, né? E ele dizia, olha que interessante, nós somos química. Eu falo aqui, por exemplo, alguém que está em depressão, né? Que existe a terapia no divã, existe a terapia no set, mas existe a química. Então, a diferença entre Marcondes ser um cara depressivo e ele ser um cidadão normal é a quantidade de, sei lá, qual é a substância? Esqueci agora, né? Serotonina. De serotonina que esse cara produz, que o cérebro desse cara produz. Que com o remédio, ele alterando essa quantidade, normalizando essa quantidade de serotonina, esse indivíduo ele deixa de ser depressivo. Vejam que eu estou passando para vocês aqui uma visão altamente materialista. Altamente materialista, que é uma visão científica. Eu estou agitado, mas aí eu vou lá, tomo um alprazolam e, de repente, o meu estado, a minha ânima, se modifica. Eu lia um livro sobre materialismo, quando eu ainda estava no mestrado, e que o cara dizia, olha,
Se a alma da gente ela é imperturbável e ela é... Por que quando o indivíduo sofre, e eu estou colocando aqui inclusive para o debate, por que quando o indivíduo sofre um dano no cérebro, ele perde elementos de sua ânima ou modifica? Indivíduos que mudaram completamente de comportamento depois de um trauma cerebral. Entendem, minha gente, que eu estou colocando aqui os elementos que formam essa ânima, né? Muito mais como um elemento cultural, que é como Freud coloca. Olha, de repente os seres humanos começam a entender que existe uma ânima e a construir uma ideia de ânima, de alma, que não havia. O que se revela aqui é o que nós somos antes dessas construções. Quando Freud diz, olha, o totem é um fenômeno simbólico para evitar, por isso que o primeiro tópico desse livro é o incesto, né? O totem foi criado para evitar que os seres humanos, que houvesse relação sexual entre indivíduos do mesmo sangue, do mesmo grupo totêmico. O que é que isso nos revela? Que era perfeitamente comum a relação sexual entre, por exemplo, filho e mãe. Édipo está aí para nos dizer isso. Que depois vai se transfigurar em elementos simbólicos, no desejo que nós temos por nossa mãe, que não é necessariamente sexual do ponto do coito, é sexual do ponto da pulsão, do ponto de vista pulsional, não do coito. Mas está lá aquele desejo latente, né? Por isso que a gente tem que, e Freud coloca, por isso que a gente tem que estimular nossas filhas ou os nossos filhos a chamarem os nossos irmãos de tios. Porque a relação sexual entre os nossos irmãos e os nossos filhos, ele está revelando que o totem vem para impedir uma coisa que é possível. E aí, quando você vai buscar na história, você vê os casos. É assombroso para a gente. Mas é uma coisa que... Eu não sei se vocês compreendem como eu estou colocando. É revelar o que é o ser humano a partir das proibições. Porque se eu tenho que proibir que um irmão tenha relação sexual com a irmã, é porque existe essa relação. Se a cultura vem, e aí eu trago à baila aqui novamente o mal-estar da civilização. Se a cultura vem para impedir, para proibir essa relação, é porque ela existe no nosso comportamento. E a nossa neurose, nossas neuroses, elas se manifestam a partir exatamente de todo o desejo que a gente reprime. Os mais obscuros e tenebrosos possíveis. Mas o fato da gente reconhecer que nós somos assim, de certa forma, já é uma cura dessa neurose. Já é uma cura. Daí tantos desejos que a gente tem na mente, né, tantos desejos que passam pela nossa cabeça e que a gente reprime em função da cultura, reprime em função da sociedade. Reconhecê-los já é uma terapia, já é um elemento terapêutico. E aí Freud coloca... Lembrando que a escrita de Totem Tabu é justamente uma fundamentação para o Édipo. Por quê? Porque Freud ele está sendo perseguido por uma parte de médicos que não querem de maneira nenhuma aceitar a ideia exposta por Freud, e Freud já estava ganhando espaço na sociedade, até mesmo na vendagem de livros, publicações. E aí, então, o Totem Tabu ele faz essa transição de uma psicanálise que antes era a perspectiva do neurótico, que a gente falou na outra vez, para uma perspectiva agora do neurótico numa dimensão coletiva e antropológica. Né? E aí, Freud, com isso, ele ganha um espaço bem mais amplo dentro da academia, tendo em vista que Freud queria, a todo custo, na época ainda, ele só vai desistir depois, em transformar a psicanálise em uma ciência. Depois, lá na frente, é que ele vai desistir desse sonho, mas Totem Tabu surge dentro dessa realidade, ele fundamentar a exogamia, fundamentar o Édipo. E aí, então, dá as diretrizes para o que você falou.
colocando novamente essa evolução. Agora é muito interessante e bate com o que Mário pergunta, né? Porque Freud coloca aqui, no curso dos tempos, a humanidade produziu 3 grandes visões de mundo, se dermos créditos às autoridades. A animista, que é a mitológica, que é essa primeira forma, a religiosa e a científica. Mas a animista, ela permanece. Ela permanece. Né? E é interessante como depois ele vai fazer a costura de como a passagem do animismo para o elemento religioso se dá muito parecido com o desenvolvimento da sexualidade humana, que eu vou mostrar para vocês já já. Então, essas 3 formas, porque nem a ciência está consolidada, e aí, inclusive por isso que figuras como Nietzsche, Schopenhauer, né? E não é à toa que Freud bebe em Schopenhauer e Nietzsche. Eles surgem porque eles vão dizer, olha, a racionalidade não venceu, o iluminismo não venceu. Nós não somos seres racionais no sentido, né, fechado do termo. Nós somos seres de pulsão, seres emocionais. É isso que Schopenhauer está dizendo, que serve inclusive de fundamento para o livro de Mário. É isso que Nietzsche diz. Né? Por isso que Nietzsche nunca vai bater com Kant, porque Kant é um racionalista. Olha, penso, logo existo. Esses caras estão dizendo, sinto, logo existo. Pulsiono, logo existo. É uma dupla ruptura, porque a gente acha que o máximo do pensamento humano é a racionalidade, mas já surgem uns caras que estão questionando a racionalidade. Já existe um depois disso aí. Mas a ânima, o animismo, ele permanece. E aí ele vai colocando aqui vários casos, né, de como o animismo ele cria, por exemplo, o inimigo. Eu tenho que a ideia de que eu tenho que comer a carne do meu inimigo para adquirir. Veja como o animismo funciona do ponto de vista antropológico, né? E quantos casos a gente viu relatados aqui pelos antropólogos que vieram visitar o Brasil? O canibalismo aqui no Brasil. Eu vou comer a carne do meu inimigo para adquirir poderes. Né? Como se esse poder estivesse... Isso é o animismo. Eu coloco naquele símbolo um fenômeno. E tem um caso aqui que ele relata que mulheres grávidas de determinado grupo primitivo, elas não podiam comer carne de determinados animais quando estavam grávidas, sob pena do filho adquirir, por exemplo, as fraquezas daquele animal. Então, é dessa forma simbólica que ele vai colocando. E aí eu separei essa parte aqui, que eu achei bem interessante para o nosso debate, que diz o seguinte: se aceitarmos o referido curso das concepções do mundo na história humana, em que a fase animista é sucedida pela religiosa e esta pela científica, não nos será difícil acompanhar as vicissitudes da onipotência dos pensamentos através desses estágios. Na fase animista, o homem atribui a si mesmo a onipotência. É na minha alma. A onipotência está em mim. Isso é a característica da fase animista. Note que na fase religiosa, essa onipotência sai do ser humano e é colocada em figuras totêmicas. A onipotência não é minha mais, é de Deus. A onipotência é de Yahvé, é de Alá, é de Shiva. Eu transfiro essa onipotência que estava em mim, e nesse sentido eu acho que o ser humano perde, né, essa potência que ele tinha, porque ele transfere essa potência, essa pulsão, para um símbolo. Olha o totem se formando na concepção de Freud. Né? Aí ele diz o seguinte: na fase animista, o homem atribui a si mesmo a onipotência. Na religiosa, ele acede. Eu estou cedendo a minha onipotência, a minha ânima para os deuses. Mas não a abandona seriamente, pois reserva-se a faculdade de influir sobre os deuses de maneiras diversas. E aqui tem um ponto interessantíssimo que ele coloca. E eu queria retomar só para pegar esse ponto que ele coloca. Me deixe ver. Isso é amadorismo
isso é estudante amador que não marca onde está a citação que queria utilizar. Mas ele diz aqui o seguinte, que essa ideia de você colocar, eu transfiro a onipotência que estava em mim para deuses, mas eu mantenho o poder dessa relação, porque é o poder dessa relação que também me dá poder sobre outras pessoas. Nada mais universal, no sentido de igreja universal, do que isso. Né? Lembrando, aí então você se torna um vigário de Cristo. Aí você você é esse entreposto entre quem não tem mais essa onipotência, é como se houvesse um intermediário, né? Como se houvesse um intermediário. Eu queria muito achar essa citação. Aí ele diz o seguinte, para a gente ir concluindo. Na concepção científica do mundo, não há mais lugar para a onipotência do homem. Eu perdi essa onipotência. Ele reconhece a própria pequenez e submete-se resignadamente à morte e a outras necessidades naturais. Aqui, se a gente fosse falar do ponto de vista filosófico, Heidegger está bem representado aqui, porque Heidegger é o que vai trazer a discussão sobre finitude. Finitude em todo sentido. Porque não existe ânimo mais. Não existe alma. Talvez o grande debate sobre isso aqui o que se revela aqui é essa falta de alma. Essa falta de alma. Eu transferi, né, mas ele coloca aqui como um fenômeno cultural. Deixa eu ver só para a gente concluir. Mas a confiança no poder do espírito humano, na fase científica, né, a contar com as leis da realidade, retém algo da primitiva fé na onipotência. Rastreando a evolução das tendências libidinosas no indivíduo, de sua configuração adulta até os primórdios na infância, vimos uma importante diferença registrada nos 3 ensaios sobre a sexualidade. E aqui Freud termina esse texto de uma forma que eu acho incrível. Porque eu estava lembrando, Marconi, infelizmente Mário, Neisa fazia parte ainda do grupo, fizemos um estudo sobre os 3 ensaios sobre a sexualidade, e o que é que a gente descobre lá? Que a nossa pulsão, nosso desejo, vai ter uma fase na infância que ela fica latente, né? Você se recolhe ali. Isso antes desse desejo voltar na pré-adolescência com tudo, né? E você externar esse desejo. Eu tenho uma primeira fase de desejo, Marconi e Isa podem até exemplificar melhor do que eu. Depois, a fase da latência, ou seja, o desejo sexual ele fica interno, que isso é um narcisismo, eu me amo, né? E na adolescência, na pré-adolescência, esse desejo que estava latente, ele se volta para fora. Freud, então, diz que a passagem do animismo para o elemento religioso se assemelha a você deixar o narcisismo e você voltar o seu desejo para fora, no caso, para os deuses. Essa alma que era minha, esse desejo que era meu, eu transfiro agora para a figura simbólica dos deuses. Deixo esse investimento libidinal para essa figura teísta, né? É isso. Interessante, Pedro. Tem mais à frente aí, mas com o texto mais não vou ter qual foi a página. Ele vai dizer: espíritos e demônios são projeções das próprias emoções humanas, ou seja, são investimentos afetivos. Na tua colocação, à medida que tu ia falando, eu ia pensando as 3 visões que você coloca, que Freud coloca sobre a visão de mundo, né? Animismo, religião científica. Nós temos aqui 3 modelos de pai, semelhante um pouco do que aparece na figura da Horda. Aí só lembrando da Horda, né? Eu tenho um pai que está vivo, ele é onipotente, ele controla tudo, tudo está sob sua posse. Então, em um ato de canibalismo, ele é morto, parricídio, e aí então é erigido um totem. E aí então a figura do pai está lá no totem, os rituais vão sendo então sendo introduzidos, até mesmo para se perdoar o sentimento de culpa pela morte causada, a morte que eles causaram, a morte paterna. E aí o pai está morto. Então eu tenho
No animismo, um pai vivo. No religioso, um pai morto. A morte é importante para reconhecer então a divindade. E na visão de mundo científica, eu não tenho esse pai. Hoje, um dos sintomas, como a gente fala, é essa questão dessa ausência paterna, ou seja, essa supressão paterna. Se a gente for olhar, então tem três focos determinantes sobre essa figura paterna. Um pai onipotente, um pai vivo, nessa perspectiva mais primitiva, um pai morto, que foi invejado, que foi morto, para se identificar então com ele, se é feito um totem, e aí faz uma transversalidade para que aconteça a perspectiva das religiões, da criação das religiões, a partir do pai morto. Então, por isso que o parricídio é importante. E hoje, na dimensão científica, nós não temos o pai. Então, a gente está à procura, Mário. A gente não consegue enxergar muito essa figura. Essa figura é causa de contenda, essa imagem ela é rejeitada. Todas as reações, elas são referentes ao pai. Mas hoje a gente percebe essa supressão muito forte nos sintomas clínicos modernos. Até se Isa puder falar alguma coisa sobre isso, que ela também está na clínica. Ou seja, a figura desse pai na modernidade é uma figura que o pai não habita. Antes o pai habitava sendo vivo. Antes o pai habitava sendo morto. Hoje parece não habitar em canto nenhum. E aí a gente cria esses arremedos, né? De pais e de totens aí para a gente poder se identificar. Né? Lembrando a fala de Mário, a situação política atual, né? De como a gente precisou criar esse arremedo aí de qualquer coisa para chamar de pai. E aí voltou toda a história do patriotismo. Foi incrível isso, porque da última eleição para cá, tudo retornou. E eu fiquei, que é isso? Né? E aí a gente vê uma pessoa que traz muito forte o discurso religioso, a questão do patriotismo, tudo que as pessoas precisam para se identificar, né? Enquanto brasileiros, enquanto filhos de alguma coisa. Filhos da pátria, de um costume, filhos de uma religião, filhos de... É muito interessante esse fenômeno. Eu queria fazer outra interrogação, outra pergunta. Lendo esse trecho, né, e percebendo nitidamente essas três fases, a fase animista, aí depois a fase religiosa e a fase científica, e que é uma coisa nova, inclusive, assim, que o Freud faz em relação ao senso comum. Porque o senso comum, teoricamente, aconteceria o seguinte: o tempo vai passando, você vai evoluindo, não sei se essa é a melhor palavra, mas você vai evoluindo e você vai sabendo mais dentro da sua percepção, né? Então, o senso comum é esse. E, na verdade, me parece que... não me parece. O ensaio diz que não é isso. Por quê? Porque você, na fase animista, você tem total certeza. Então, você tem certeza absoluta, porque sua visão de mundo é muito pequena. Então, como sua visão é muito pequena e você só tem aquela visão, então você tem certeza. Aí, no âmbito religioso, sua visão se amplia mais, começam a aparecer dúvidas, mas tem o elemento religioso, o signo religioso, que lhe dá certo conforto de certeza. Aí, no próximo passo científico, você tira a ausência do pai, que o Marconi colocou, e você fica totalmente sem certezas. E aí você é só investigação. Então, aí é onde vem a pergunta, né? Seria assim: quanto mais certeza você tem, quanto mais absoluta, né, assim, visão fechada, visão completa que você tem das coisas, mais é um sinal de ignorância. E quanto mais dúvida você tem, mais é um sinal de evolução. Peguemos, por exemplo, o que o próprio Freud dá aqui, que é o exemplo da chuva, né?
Então, se nós formos imaginar nessa linha de pensamento do Freud, a questão da chuva. Então, o sujeito animista, ele faz o seguinte, ele cita até o caso lá do Japão, né, de um povo primitivo lá do Japão. Você pega a água, joga numa peneira e faz ali uma chuvinha e mimetiza a chuva. Então, por que está chovendo? Aí ele tem a explicação 100%. Porque eu fiz aqui esse arremedo com a peneirinha. Mas aí, na religiosidade, por que está chovendo? Não, porque não está chovendo. Porque eu não estou agradando os deuses. Mas se eu fizer aqui um ritual, eu vou agradar os deuses, vai chover. Aí, na visão científica, porque não está chovendo, destruíram as florestas, talvez destruíram as florestas, por isso a chuva diminuiu. Se a gente voltar a arborizar, talvez volte a chuva. Então, perceba que no exemplo da chuva é assim, quanto mais primitivo você é, mais certeza você tem. E aí, quanto mais você evolui, mais dúvidas você tem. Isso procede? Eu queria usar uma outra classificação de desenvolvimento humano, a de Nietzsche, né, no Zaratustra, porque Nietzsche diz, existem 3 fases do desenvolvimento humano. Primeiro você é camelo, né? Então, o que é o camelo? É quando você está pesado de tanta certeza que você tem. Você é um ser cheio de certezas e você anda como se estivesse no deserto, pesado e tal. Depois você é leão, porque você começa a duvidar. Olha como bate essas duas visões, né? Você começa a duvidar e você começa a ter o leão como uma figura de coragem de olhar para o novo. E para Nietzsche, o último estágio de desenvolvimento de um ser humano seria o símbolo da criança. Veja que interessante. Quando é que o ser humano é mais evoluído? Quando ele é uma criança. E o que é a criança? É um ser vazio de conhecimento. Ele só tem dúvidas em relação ao mundo. Então, é bem interessante essa imagem do camelo, do leão e da criança para bater exatamente com o que Mário coloca. Embora eu vejo muito no animismo, e é um outro exemplo que Freud coloca, que é o exemplo do Deus, eu não sei se era o Deus Sol, no Egito, que quando ele descia no horizonte, eles imaginavam que eles estavam sendo atacados por demônios no horizonte, então eles faziam rituais para que esse Deus voltasse no outro dia. E quando ele voltava e o céu e o tempo fechava, por exemplo, uma tempestade, uma chuva, ou um eclipse, né? Imagina para essas sociedades que cultuavam o sol, o que era o pandemônio que não era um eclipse. Né? Então, como esses indivíduos tiravam da observação da natureza a criação dos seus mitos e dos seus totens. E aqui o sol como um elemento muito simbólico em muitas civilizações. Mas é essa relação do ser humano com a natureza criando, né, esses totens e esses símbolos. Eu, como materialista, fico fascinado porque, para mim, Freud faz uma radiografia do que somos nós quando a gente tira a capa da civilização. Eu gosto muito do Coringa, no Dark Knight, quando ele vai a uma festa, lá na cobertura de Bruce Wayne, e ele pega a menina lá, né, e ele diz assim, olha, tá vendo essas pessoas aqui, ditos civilizados, quando tudo ruir, eles vão devorar-se uns aos outros. Porque é aquela ideia de que a animalidade está ali latente. A gente tem que viver nesse mal-estar de reprimir esse animal, sei lá, o que é o ser humano. A ideia foi tão profunda que fez esse silêncio. Eu só colocar outra coisa, que eu acho que a gente está encerrando, né? Diferente das colocações platônicas de dualidade de corpo e alma, a tradição cristã criou uma trilogia. Na verdade, foi São Paulo. São Paulo ele coloca, né? Corpo, alma, espírito. No termo espírito, ele não quis mexer com a filosofia platônica, tendo em vista que ele estudou. Então, ele cria um terceiro termo,
para colocar a dimensão religiosa na perspectiva de ressurreição. Então, dentro da tradição primitiva cristã, existe um termo a mais, que foi perdida depois por conta do cartesianismo, que também foi inaugurado pela Igreja. Muito bem. Se Deus quiser, domingo, eu não sei se ele vai querer essas reuniões não, mas tudo bem, é nosso pai. Domingo a gente finaliza esse livro. Eu não sei, Mário, se tu acha legal essa ideia de tu apresentar esse texto ou se tu quer ir com a gente no texto, no último tópico. Eu não sei nem se tu vai querer voltar aqui nesse grupo de hereges. Não, vou sim. Domingo pode contar aí com minha presença. Pois beleza, depois da semana a gente vai combinando. Mais um. A gente pretende, Mário, só para que fique claro que a gente já disse a Isa, fazer toda a leitura da obra de Freud, depois a gente vai entrar por Jung e depois a gente vai por Lacan. Quando eu falo em Lacan, veja os olhos de Marconi brilhando aí, né? Porque Um lacaniano apaixonado, né? Mas é isso, a gente pretende fazer e bicho, é muito interessante porque a gente tem intertexto, depois entram outros clássicos. A gente já está aqui planejando também ler Eros e a Civilização do Marcuse. Então, é um aporte filosófico, psicanalítico, teórico importante, acho que para todos nós. É isso aí. seja bem-vindo, Mário. Valeu, gente. Prazer. Cultuemos os mortos, que é o dia dele. Obrigado, Isa. Obrigado, Pedro. Valeu. Obrigada, gente. Até domingo. Essa reunião foi gravada, aí depois eu mando o link se vocês quiserem tirar, recortar. Beleza? Ok? Olha, uma dúvida como boa ansiosa e obsessiva. Quando essa pandemia passar, esse grupo vai continuar online ou vocês vão fazer presencial? Porque eu tô a 3 horas de vocês, minha gente. A gente tem o café. O presencial café. A gente fez o café orador, né? online, mas só que ele vai voltar presencial logo. Agora sim, a gente pretende manter o grupo, entendeu? Pretende manter o grupo. O que vai voltar são as outras atividades que a gente tem em relação ao curso de psicanálise. Valeu. Beijo. Valeu, gente. Boa semana. Boa noite.